Então, o primeiro tema que selecionamos é embriaguez no contrato de seguro. Ontem, só para poder ficar bem claro, ontem o ministro Salomão até citou uma jurisprudência recente envolvendo o seguro de pessoas. O foco aqui da apresentação é o seguro de automóvel. E é importante fazer essa separação, porque essa decisão que o ministro Salomão apresentou ontem, ainda que en passant, ela realmente ainda é muito singular, é muito basicamente isolada, em que afasta a discussão de agravamento de risco em virtude do ato de embriaguez para o seguro de vida. Então, aqueles acidentes, falecimento que tenham decorrido, segundo essa decisão do ministro Vilas Boas, que teriam decorrido em virtude de embriaguez, gerado dano ao segurado que estava embriagado, não poderia ser causa de excludente de responsabilidade. Aqui a gente não enfrenta simplesmente porque, como eu disse, ela é muito singular e ela é decorrente hoje por uma normativa da SUSEP. Então, ao nosso ver, tem pouco espaço para discussão. Então, vamos se concentrar realmente no seguro de auto e peço a vocês que, quando examinem os pontos, tenham isso em memória. A primeira questão é ingestão de álcool e embriaguez, muitas vezes tratada de forma absolutamente sinônimas e, para fins de contrato de seguro, não é. Por quê? Porque, para fins de legislação penal, o critério utilizado pela lei é um critério eminentemente objetivo. Havendo a presença de sangue no álcool, apurada através... havendo a presença de álcool no sangue apurada através de exame de sangue ou bafômetro, há a tipicidade da conduta e, por si só, ela seria tipificada como crime e punível também administrativamente. O STJ, a contrário senso, ele tem interpretado não o mero critério objetivo da presença de álcool dentro do sangue. Ele trata os efeitos disso. Então, para fins de discussão de cobertura ou não securitária, seriam apenas aquele consumo de álcool que, de tal proporção, variável de indivíduo a indivíduo, que faça com que este indivíduo fuja das suas condições normais, motoras e de discernimento, e, com isto, possa levar ele, de forma decisiva, a se envolver em um sinistro. Então, estamos aqui tratando não do mera injeção de álcool, mas sim de injeção de álcool que, efetivamente, leva o indivíduo a uma condição diferente da normalidade que ele estaria sem essa injeção. Segundo ponto, também ainda preliminar da questão, meios de prova de embriaguez. Inicialmente, para fins criminais, e a gente vê isso com muita frequência dentro das lides, porque algumas vezes há decisões criminais em que reconhecem a embriaguez, que são transpassadas para as ações cíveis, e o judiciário, dentro do ambiente civil, não reconhece esta embriaguez, e fica, muitas vezes, a discutir por que isso. Inicialmente, porque a primeira reforma em que criou a lei seca dentro do Código de Trânsito Nacional, ele estabelecia única e exclusivamente os dois critérios, exame de sangue e bafômetro, para identificar a embriaguez, excluindo todos os outros, prova testemunhal, exame clínico, vídeos. No endurecimento que houve em 2016 da reforma do Código de Trânsito, hoje há uma certa forma igualitária dentro do ambiente civil e do ambiente criminal para fins de apuração de prova. Então, todos os meios de prova legais e moralmente legítimos podem ser utilizados para poder identificar. E aí, repisando, testemunha, prova pericial, bafômetro, vídeo, testes clínicos, depoimentos e constatações feitas pelos órgãos de fiscais de trânsito, lavrados em boletim de ocorrência. Tem um normativo um pouco mais rígido do CONATRAN, que regulamentou a lei, estabelecendo os elementos mínimos que os agentes de trânsito devem colocar no seu laudo para permitir, naturalmente, a contraprova e para permitir a discussão sobre essa prova. Mas hoje, dentro do ambiente civil, securitário, há uma amplitude de leque muito grande do espectro dos meios de prova. O STJ
ele, sabidamente, todos têm conhecimento disso, não é uma instância de reexame de prova. Então, das pesquisas que fiz e refiz para a apresentação de hoje, examinando apenas acórdãos, foram mais de 120 acórdãos, eu não consegui identificar, eu só consegui identificar uma única situação em que o STJ teria revisto a conclusão do primeiro grau. Então, se o primeiro grau, por qualquer meio de prova, identifica que houve o reconhecimento do estado de embriaguez, o STJ, assim, também mantém este reconhecimento, claro, podendo tratar os efeitos de forma diversa, como a gente vai ver mais na frente, e nas situações de que há o não reconhecimento, o STJ assim também tem mantido. Então, é uma demonstração de forma absolutamente comprovada, exaustão, mais de 150 acordos, eu só identifiquei um, em que houve modificação de entendimento, em que o que as instâncias de primeiro grau identificarem sobre a existência ou não fática de embriaguez, o STJ, assim, o chancelará. Agravamento do risco e cláusula excludente, também pincelando essa fase preliminar. Como todos os senhores sabem, inicialmente a discussão da existência ou não de cobertura securitária para sinistros causados com segurado embriaguez envolvia apenas a discussão de agravamento. Posteriormente, com a regra geral posta no Código Civil, posteriormente, várias seguradoras, e hoje praticamente todas como regra, colocam também dentro das suas condições gerais, a exclusão de cobertura para sinistros produzidos ou com a participação de segurados envolvendo embriaguez. E, nesta exclusão, a intenção dela foi eliminar o elemento intencional, como todos sabemos, que é figura típica do agravamento de risco. O agravamento de risco intencional é que pode produzir a perda da garantia securitária. A verdade é que o STJ, de forma muito clara, ainda que se enfrentar, talvez com as melhores palavras, mas de forma muito clara, ele não entra nessa dicotomia. Então, o STJ, nos seus julgados, tem examinado tanto a circunstância da existência de agravamento como de exclusão, como facetas do mesmo problema. Então, quando ele identifica que o sinistro efetivamente foi causado por pessoa em estado de embriaguez, ele considera duplamente presente a exclusão decorrente deste agravamento, como ele reconhece válida e chancela a cláusula de exclusão da garantia securitária posta também em contrato. E, em contrassenso, quando ele identifica que houve, de alguma forma, uma embriaguez que não foi intencional ou não foi efetivamente causa do sinistro, ele também afasta a aplicação para os dois institutos. Então, ele tem examinado a circunstância realmente em bloco. Não é aquilo o que o mercado, sobretudo, os que representam o mercado segurador, as seguradoras gostariam, já que são situações eminentemente diversas, mas o STJ tem examinado isso como regra, de forma comum. É ônus da seguradora provar a embriaguez do segurado, só para pincelar isso de forma muito suave, por ser questão impeditiva ou modificativa do direito autoral, então cabe a ela fazer a demonstração. E para haver também, entrar na discussão da existência ou não de exclusão da garantia por embriaguez, precisaria ela ser voluntária. E é uma decisão muito conhecida do ministro João Otávio Noronha, já nos idos de 2009, que tem sido reverberada muito e muito objeto de crítica, porque ela procura não a voluntariedade do ato de beber em si. Então, naturalmente, se houvesse alguma circunstância que não consegui identificar nenhum único caso no STJ que houvesse a discussão de um ato de beber involuntário, alguém tivesse forçado um determinado segurado a beber, então, a voluntariedade, que, em princípio, seria, para os principais estudiosos e doutrinadores, o ato do consumo voluntário, o STJ, na verdade, ele fala em voluntariedade não do consumo de álcool, mas dos efeitos. Então, precisaria haver demonstração de que o consumo de álcool foi voluntariamente com o objetivo de embriagar-se e agravar o risco, o que é absolutamente subjetivo e de muito pouca possibilidade de a gente conseguir concretizar que realmente o indivíduo vai estar voluntariamente se embriagando com o único objetivo de agravar o risco. Então, naturalmente, isso tende a ser algo muito mais acidental ou com dolo eventual
que, efetivamente, com a voluntariedade desejada pelo ministro. A culpa do segurado, para efeito de caracterizar de respeito ao contrato, com o prevalecimento da cláusula liberatória da obrigação de indenizar prevista na apólice, exige a plena demonstração de intencional conduta do segurado para agravar o objeto do contrato. Mas é esta a tese que tem prevalecido no STJ ao longo de mais de uma década. Até então, e é por isso que a gente escolheu trazer esse tema aqui para a rediscussão, até então, pelas duas turmas, terceira e quarta turma, até que sim, antes de já passar o próximo ponto, desculpe, já me antecipando, até que em dezembro de 2016 houve um novo acordo da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, de que trouxe uma nova luz para esse tema. Se não for suficiente a necessidade para aplicar a excludente responsabilidade, que houvesse a efetiva demonstração de embriaguez, e embriaguez para a lei de consumo, embriaguez intencional, não acidental, com o objetivo de agravar o risco, o STJ também exige que essa embriaguez seja efetiva, causa determinante do sinistro. E a palavra é essa mesmo, determinante. Não apenas com causa, mas que seja a principal causa para o sinistro. Então, mesmo nas situações em que estejam efetiva demonstração de que a embriaguez aconteceu, ou seja, a injeção de álcool que levou o indivíduo para fora das suas condições normais de motoras, psicológicas e de discernimento, não precisa não haver nenhuma causa tão determinante quanto para que seja ligada de causa e efeito com o acontecimento do sinistro. Por exemplo, há um dos precedentes aqui identificados, havia demonstração de que o segurado não tinha perfeita capacidade de andar em linha reta, é um teste clínico feito pelo policial, mas naquela rodovia, haver buracos, naquela rodovia, a iluminação está inadequada e haver uma dúvida, não havia uma certeza, uma dúvida de o semáforo estar funcionando ou não, ou seja, com a possibilidade de possíveis causas, de concausas, houve a exclusão ou não houve aceitação da exclusão da garantia por embriaguez, por não estar demonstrado de forma plena e cabal o nexo causal. E, mais uma vez, imputado à seguradora, não apenas o ônus de demonstrar embriaguez, mas também de que foi esta embriaguez a causa determinante do sinistro. Também o STJ, de posicionamento absolutamente reiterado e tradicional, exige que, para a aplicação da cláusula excludente por agravamento, não apenas de embriaguez, mas de embriaguez de determinados e demais atos, de que ela seja conduta típica do segurado, excluindo aí a conduta de terceiros prepostos, filhos, parentes, funcionários, precisaria efetivamente ser um ato do segurado. E um dos principais fundamentos utilizados para isso é justamente a intencionalidade que eu falei anteriormente. Então, o segurado que cede o veículo para um terceiro, mesmo parente, mesmo preposto, não teria a intenção que este segurado, essa a interpretação do STJ, que o segurado agravasse e causasse sinistro. Então, por faltar esta intencionalidade, não poderia este terceiro, ele segurado, ser apenado pela penalidade disposta em lei em contrato da perda da garantia. E, com o segundo fundamento, de que também teria o contrato seguro o objeto de cobrir também atos do entorno do segurado. Então, se formou a jurisprudência até então sólida de que a responsabilidade do segurado iria até o momento da entrega das chaves. Essa decisão do ministro Vilas Boas, de 2014, é importante que a gente vai voltar a ela, diz de forma explícita: todavia, a responsabilidade do segurado esgota-se com a entrega das chaves ao terceiro. Ponto. Então, deveria, única e exclusivamente, o segurado ter um juízo de cautela, de exame, se aquele terceiro que ele está lá cedendo o veículo está, naquele momento, em condição de dirigir. Ainda que ele, eventualmente, tenha conhecimento que a pessoa está saindo lá para jantar, para poder beber, tudo, ele, na visão do STJ, ele não poderia se exigir dele de conduta e diligência para além deste ato. Pois bem, esse é o entendimento, até hoje, efetivamente prevalecente no STJ, até então, pelas suas duas turmas, até que veio aquela decisão
do ministro Cuevas, que o ministro Salomão falou ontem, eu já antecipei aqui, que participaram do julgamento dos 5 ministros da turma 4, o ministro Moura Ribeiro esteve ausente, que foi o ministro Cuevas, Anacim Andrighi, Belize e Sanseverino, em que eles trouxeram uma nova luz à discussão. Depois dessa decisão, inclusive, já tiveram 2 outros julgamentos da mesma terceira turma, chancelando e mantendo esse entendimento, e também, depois dessa decisão de dezembro de 2016, também tiveram outros 2 julgamentos que eu identifiquei, e é que eu sempre estou falando de decisões colegiadas, não estou abordando decisões monocráticas, e também 2 outras da 4ª turma, e essa 4ª turma ela não endossou essa interpretação, manteve com a decisão antiga. Mantendo o ônus da seguradora de provar a efetiva embriaguez, não há um explícito exame sobre a voluntariedade ou não, mas trouxe aqui a primeira revolução. Passou a considerar em que a embriaguez existente ela tem uma presunção relativa de que foi ela a causadora do sinistro. Então, joga não mais para a seguradora o ônus de demonstrar o link de causa e efeito entre embriaguez e acidente, ainda que continue exigindo a demonstração do nexo causal, mas passa a ser agora um ônus do segurado de identificar que a sua embriaguez não foi causa determinante do sinistro, e sim fator outro externo. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito força maior, deficiência na rodovia, seja o que for, mas não a embriaguez. E se ele, segurado, não assim demonstrar, vai prevalecer essa presunção relativa. E também, e indiretamente, examina o elemento de voluntariedade que eu falei, altera aqui a possibilidade de aplicar a excludente de agravamento de risco contratual e legal para pessoas que não apenas o segurado, levando explicitamente para terceiros. Nesse caso, objeto em exame era um motorista de uma transportadora que embriagou-se durante o transporte da mercadoria, causou o sinistro. Então, houve o explícito reconhecimento da possibilidade de também aplicar o agravamento de risco para terceiros que não o segurado, a pessoa jurídica, a transportadora, porque cabe a ela, mesmo após a entrega das chaves aos seus funcionários, fiscalizar e acompanhar e garantir um dever de vigilância, aliado ao dever de boa escolha do preposto, de que esse veículo cedido vai estar sendo bem utilizado e pedir ou colaborar para que seja impedido o sinistro. Então, temos aí um admirável mundo novo. Vamos ver quem vai vencer a batalha argumentativa terceira ou 4ª turma. Acredito muito, já linkando com o segundo ponto, eu trouxe aqui apenas para... uma síntese de tudo que a gente foi falado, serve de forma didática para os senhores, eventualmente, passarem para as equipes, sobretudo os menos experientes, de como é que funciona hoje o entendimento do STJ, com sim e não, demonstração de prova de embriaguez, nexo causal, segurado ou não, qual é que está a possível conclusão hoje dessa situação. Então, temos aí um admirável mundo novo, que, ao meu ver, já linkando com o segundo ponto, tende a ser resolvido dentro, sobretudo, do novo CPC, com a instauração de algum tipo de incidente, o IAC pode ser um deles, para levar a questão para a sessão e tentar uniformizar o entendimento hoje do terceira e 4ª turma sobre a embriaguez. O segundo, já avançando no segundo ponto, apenas passando um relatório da situação, que me parece que ainda não está sendo muito bem observada pelo mercado segurador. Também o ministro Salomão ontem já deu uma pincelada. Está em curso o que, para mim, é a causa de maior relevância do mercado segurador nos últimos anos. Está em curso um incidente de assunção de competência, em que vai rediscutir os prazos prescricionais do contrato de seguro, quando envolve, de um lado, segurador e de um lado, seguradora. A gente vai ver que ele foi recebido de uma forma muito ampla e ele tem um condão aí de poder revisitar mais de uma década de discussão reiterada. Temos mais de uma súmula que envolve para mais de um objeto prescrição securitária e que está totalmente aglutinada agora dentro do IAC. Então, trouxe aqui para vocês, rápida pincelada para lembrar, para quem ainda não é familiarizado, até porque, até onde eu tenho conhecimento, é o segundo IAC,
um incidente de assunção de competência do STJ. O segundo, nenhum julgado ainda. O primeiro trata de prescrição intercorrente e este segundo é de pretensão securitária, e naturalmente é o primeiro de pretensão. Então, o próprio ministro, ontem à noite, conversando comigo, dizendo que a Corte também vai aprender um pouco, o regimento foi modificado há pouco tempo, aprender um pouco de como tratar dessa temática. Mas, relembrando, o IAC é um dos institutos que foi trazido pelo novo CPC para uniformizar a jurisprudência, ao lado de figuras como o IRDR. O incidente de resolução de demanda repetitiva, ele tem o condão prioritariamente de resolver conflito já instaurado, e conflito instaurado plurimo, com milhares, ou centenas ou dezenas de processos, por isso a repetição. Já no IAC, ele pode ter a conotação de prevenção, impedir a realização de um dissenso, ou seja, de já matar o mal pela raiz, e não exige a multiplicação de casos. Na fundamentação da proposição do ministro Salomão, que ele propôs de ofício e também é o relator do incidente, ele fala em ausência de repetição. Ao meu ver, não há isso, há uma repetição, sim. Eu mesmo trouxe aqui algumas decisões, e ele o IAC ele é dirigido para matérias unicamente de direito, com repercussão social, sem repetição, quando eu falei. Assim como o IRDR, ele tem uma possibilidade de previsão, também já no regimento interno do Tribunal de Justiça, de haver uma instrução do feito, com a possibilidade de partes interessadas participarem do processo, fazendo petição, requerendo diligência e apresentando eventuais arrazoados, e aí instrução, como a gente está tratando de matéria de direito, naturalmente instrução não de provas, como a instrução típica do processo de conhecimento, mas a instrução com a possibilidade de apresentar realmente arrazoados, peritos e opiniões alheias. Sem suspensão, o IRDR, o acolhimento típico dele tem o condão de suspender todas as ações para determinada competência territorial do tribunal. Já no STJ não há, já no IAC não há a suspensão. Então, o incidente ele está em curso, então todos os processos, seja o primeiro, o segundo ou no próprio STJ que estão em curso, eles têm vida normal. Ele, assim como o IRDR e outros mecanismos, como o recurso repetitivo, eles são de vinculação obrigatória para casos pendentes e futuros, ou seja, casos pendentes decididos já em primeira e segunda instância, mas não em última instância, e também para casos futuros, ainda sequer proposto judiciário, e o descumprimento da tese adotada nesse instituto, nesse incidente de assunção de competência, pode ser objeto de reclamação, mesmo decisão de primeiro grau, por contrariedade à autoridade do Superior Tribunal de Justiça. Caso piloto de controvérsia. No caso piloto, de onde foi extraído? O caso piloto é o caso concreto, que precisa ser julgado, que é um recurso especial, é um agravo em recurso especial, precisa ser julgado. Ele que é muito conhecido do mercado, ele discutia a Apólice 40, que foi uma apólice dos anos 2000, alterada pela seguradora Aliança do Brasil, que depois de muitos anos, renovada ano após ano, determinado ano, não houve mais o desejo da Aliança renovar, e houve a proposição de uma outra, para essa massa de segurados que faziam parte daquele grupo, houve a proposição de uma outra apólice com condições diferenciadas. Salvo engano, a exclusão de uma garantia de... Me corrija, por favor. De IPD, uma garantia de IPD foi excluída e foi incluída algumas outras garantias, entre elas a possibilidade de majoração do prêmio por faixa etária. Isso gerou milhares ou centenas de processos no país, e essa é a causa piloto. Qual é a controvérsia? O prazo prescricional, desde primeiro grau, entendimento, tanto o requerimento da parte autora e a sentença assim fez, e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a causa oriunda do Espírito Santo, também chancelou, que não se aplicaria o prazo anual, porque não se estava discutindo o objeto do pedido da parte autora é a manutenção da cláusula originária, do contrato originário, com as condições de garantias originárias, e a devolução dos prêmios que foram pagos posteriormente pela aplicação dessa cláusula de reajuste de prêmio e dano moral. Esse é o objeto do pedido e a causa piloto. E a controvérsia é que se seria
isto prazo anual ou um outro prazo. O primeiro grau entendeu que não se tratava do prazo anual do artigo 206, porque deveria ser interpretado de forma estrito esse artigo da interpretação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, única e exclusivamente para as causas em que envolve o pedido de indenização de cobertura securitária. E como aí está se tratando de um pedido, entre outras coisas, de manutenção de um determinado vínculo com a devolução, com a anulação de uma cláusula que estabeleceu reajuste de prêmio e devolução de prêmio, não seria cobertura securitária. E prevaleceu esse entendimento com a aplicação do prazo de 3 anos no fundamento do acórdão de segundo grau, 3 anos este por ser o prazo para as ações de enriquecimento ilícito previstas no Código Civil. Recurso interposto pela seguradora para o STJ, inicialmente o ministro Salomão. E é importante a contextualização, porque isso vai dar uma certa visibilidade de como é que deve ter o desenvolvimento desse IAC. O ministro Salomão, inicialmente, indeferiu o agravo de instrumento sobre a compreensão de que não haveria violação da interpretação do STJ, ou seja, chancelou o prazo de 3 anos. Com agravo interno interposto pela seguradora, ele refluiu da decisão e afetou para o incidente de assunção de competência sobre a interpretação de que não havia ainda o STJ se debruçado sobre a tese de o artigo 206, o prazo anual, ser para toda e qualquer relação entre segurado e segurador, e não apenas a relação do pedido de indenização da cobertura. Então, a causa piloto e controvérsia. Foi já julgada a primeira fase do IAC, ou seja, a segunda sessão já admitiu a existência de repercussão social, matéria de direito e relevância para todos, e já houve, salvo engano, na segunda-feira desta semana, o Ministério Público, que precisa fazer intervenção obrigatória, ele já peticionou nos autos e reconheceu, ao ver dele, na opinião dele, de que não haveria aplicação do prazo anual, deveria ser aplicado o prazo, na interpretação do Ministério Público Federal, de 10 anos, sobre a alegação de que também não haveria nenhuma outra regra específica, não apenas a anual, para regular o caso concreto do pedido de manutenção de prêmio, mais restituição de manutenção de apólice, mais restituição de prêmio, e ele, na opinião, faz a aplicação do prazo de 10 anos. Salvo engano, foi apresentado na segunda-feira desta semana e o processo está concluso para julgamento na turma. Extremamente importante, porque, veja só, como eu falei, a causa piloto era muito específica, a manutenção da apólice e devolução do prêmio. No fundamento, o ministro, do levantar a controvérsia, o ministro Salomão ampliou um pouco mais. Ele ampliou a discussão para ações e fez a dicotomia entre pedido indenizatório de cobrança securitária ou não. Ou seja, ele permitiu também na discussão de que se ampliasse a discussão, que não apenas para a cobrança da prestação, mas também outros tipos de indenização, como, por exemplo, dano moral por má prestação de serviço securitário, ou dano moral por não renovação de apólice, outras figuras indenizatórias. Mas, quando o IAC ele foi admitido, foi de forma absolutamente ampla, para todas, isso aqui é a tese transcrita de forma literal, para todas as prestações que envolvam interesses de segurado e segurador em contrato de seguro. Então, já não fala mais na dicotomia entre indenizatória ou não indenizatória, já não fala mais na dicotomia cobrança de securitária ou fora de cobrança securitária, e fala para toda e qualquer pretensão que envolva segurado e segurador, para todo e qualquer ramo. Não há uma limitação aqui para obrigatório, não obrigatório, saúde, pessoa, vida. Então, por isso, ao meu ver, hoje a gente está com esse processo que é um dos mais importantes que o mercado vai se deparar nos próximos anos. E para assustar um pouco a todos, se já não estão assustados como eu estou, eu trouxe aqui, simplesmente pincelando, algumas decisões que o STJ, envolvendo a relação segurado e segurador, não aplica o prazo ano, não aplica o prazo ano. A primeira, e essa é bastante conhecida, é a decisão da ministra Nancy Andrighi, que hoje ela prevalece nas duas turmas, terceira e quarta turma, ainda que tenha situações da quarta turma,
posterior esse julgamento aplicando o prazo do ano, mas decisões deste ano, decisões do ano passado, em que aplicam o prazo de 3 anos para os pedidos de indenização por abusividade e ilicitude na conduta de não renovar a apólice. O STJ já chancelou a possibilidade, e que não seria abusividade, a não renovação de apólice de seguro de vida, de seguro coletivo, mas aqui há a possibilidade de, independente disso, haver o pedido indenizatório por dano moral. E hoje o STJ já tem prevalecido o entendimento da prescrição trienal não anual, ou seja, em confronto evidente ao artigo 206, parágrafo 1º. A alteração unilateral do contrato renovado, e aqui não é não renovação, aqui é alteração unilateral do contrato, ou seja, uma alteração de uma determinada cláusula no momento da renovação, houve renovação, mas em condições diferentes. O STJ também tem aplicado o prazo de 3 anos prescricional. Pedido de revisão e restituição de prêmio, o ministro Antônio Salomão trouxe esta decisão, dirigida especificamente, é uma decisão de repetitivo, dirigida especificamente ao processo julgado o ano passado, dirigida especificamente ao mercado de seguro-saúde, mas também debateu de forma absolutamente intensa qual seria o prazo prescricional, ano ou de 3 anos, e prevaleceu a tese de que seria de 3 anos por ser fundada em enriquecimento ilícito, e aí prevaleceria sobre o prazo anual, que, na visão do colegiado, da sessão, estaria específico e exclusivo para os pedidos indenizatórios. E, para quem não tem conhecimento, ou relembrar aqueles que têm, que possam ver a noção da rediscussão imensa que vamos ter com esse IAC, absolutamente nenhum dos ministros que compõem a segunda sessão, nenhum deles votou pela aplicação do prazo ano no julgamento desse repetitivo. Tivemos 4 ministros, o ministro Búzios, o ministro Sanseverino, Galotti e Antônio Carlos Ferreira, que votaram pela aplicação do prazo de 10 anos, e tivemos 5 ministros, a votação é extremamente apertada, que votaram pela aplicação de um prazo de 1 ano. Considerando que 2 desses ministros já não estão compondo a segunda sessão por participação de outra. Um está no Conselho de Justiça Federal e outro que é o ministro Búzios, o ministro Raul Araújo, o ministro João Otávio Noronha. Então, temos aí uma baita de uma dúvida de qual será a conclusão. Também o ministro Salomão não fez referência ontem, mas ele tem um acórdão prevalecente hoje, muito pontual, mas prevalecente, que aplica a tese da prazo prescricional de 10 anos para o objeto do pedido quando é correção monetária, ou seja, complemento de indenização. E, para concluir, pessoal, eu queria realmente trazer esse holofote para todos nós. Eu acho que seria muito bom a gente pudesse discutir isso. Não temos hoje, absolutamente, nenhuma seguradora ou nenhum ente associativo, confederação, associação de consumidor, que esteja intervindo no processo. Ontem, o ministro Salomão, conversando comigo à noite, inclusive, se colocou à disposição, está extremamente interessado em receber de nós material para que ele possa examinar o tema com profundidade. Ele está se sentindo, de certa forma, o STJ um pouco solitário neste julgamento, demandando, inclusive, a sociedade civil para poder municiá-lo de informação. Eu antecipei a ele que nós, no Conselho Federal, estamos examinando a possibilidade, um tema que está sendo tratado e conversado com o presidente Lamáquia, do Conselho Federal intervir nesse processo como amicus curiae e poder produzir arrazoado de manifestação e auxiliar o STJ a colocar uma luz sobre mais uma luz sobre esse tema tão amplo que ele vai ter que enfrentar. Obrigado e desculpe ter me alongado um pouco, mas realmente a questão me parece extremamente relevante. Então, muito obrigado pela atenção a todos.